Ai, 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 viu? Ah, Deus. Ô, Alice, você não está em Brasília, não? Tá, né? E não Tô sente sim. frio, não, mulher? Amiga, eu sou paranaense, né, amiga? No sul não é assim que nem aqui, não. Brincadeira, pus um casacão aqui, você tá doido. Eu só, eu só lembro que eu sou do sul na hora que eu tô de camiseta aqui. E Gente, daí cadê meu depois eu prefiro. áudio? Não, porque nas outras vezes eu prefiro A gente esquecer. já está ao vivo. Eu vou pedir para vocês todos mutarem antes da gente começar. Tá, peraí, rapidinho.
Boa noite a todas, a todos, a todes. Estão começando a live aqui, violência contra LGBTs, notificação no Brasil e políticas sociais. O pessoal que está acompanhando aí está conseguindo ouvir a gente? Se vocês puderem comentar aí se o som tá bom, se tá tudo indo bem. Bom, então, acho que está funcionando bem. Meu nome é Rubens Bias, eu sou analista de políticas sociais da ANDEPS, Associação Nacional de Desenvolvimento de Políticas Sociais. A gente tem a honra de apresentar Tá falhando um pouco. Vou fechar aqui outras janelas. A gente tem a honra de organizar esse debate em torno da publicação sobre violência contra a população LGBT, uma publicação que muito nos orgulha, que contou com a participação de vários analistas de políticas sociais. O som está ruim. Eu vou tentar solucionar aqui, enquanto eu vou apresentando os nossos debatedores, né? Então, hoje a gente está com a Leandra Lofego Rodrigues, que é analista de políticas sociais no Ministério da Saúde, já atuou na área de saúde ambiental, políticas de equidade e saúde, dentre elas a saúde da população LGBT, e mais recentemente trabalha com a temática de vigilância das violências, né, com Maurício Polidoro, geógrafo, doutor em geografia, pós-doutor em saúde coletiva, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da URGS. Isabela Vitral Pinto, tecnologista no Ministério da Saúde, em exercício nesse momento na Fiocruz, Minas. E tem estudado violência por parceiro íntimo no doutorado na UFMG. O Daniel Canavese, sanitarista, doutor em Ciências da Saúde, docente do Departamento de Saúde Coletiva da URGS e membro da Abrasco. Só um minutinho aqui. A Silvânia Caribé Andrade, tecnologista no Ministério da Saúde, epidemiologista com doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP e trabalha com temática de desigualdades em saúde pública e uma das premiadas no 23º concurso de inovação no setor público promovido pela ENAP, dona desse sorriso maravilhoso, e graças à intervenção aí da militância trans, a gente está contando hoje também com a Alicia Kruger, farmacêutica, clínica e sanitarista, presidenta da Associação Brasileira Profissional pela Saúde Integral de Travestis, Transsexuais e Intersexos, a Abracit. E vai comentar os resultados dessa pesquisa com os autores, né? Então, a gente vai começar aqui a nossa live com o
professor Daniel, que vai comentar um pouco sobre a violência como um problema de saúde pública e quais são as respostas do SUS para o enfrentamento ao problema da violência, em especial a violência contra a população LGBT. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Daniel Canavese, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria inicialmente agradecer à Associação Nacional de Carreira e Desenvolvimento de Políticas Sociais, ANDEPS, pela iniciativa, né, e por valorizar esse espaço. Queria agradecer a honra e a oportunidade, enquanto servidor público, desse encontro tão potente com as colegas que estão aqui hoje, né. Nós nos encontramos em diferentes espaços de mobilização e acho que nós estamos emanadas, né, por esse princípio ético de não negociar o inegociável, de atuar em defesa da vida e atuar em defesa do SUS. Acho que isso é o que me une grandemente com esse grupo que trabalhou nessa pesquisa. Então, foi uma oportunidade incrível de realizar uma pesquisa que é inédita e é marco também sobre a notificação de violência com os marcadores de sexo, de gênero, de raça, cor, etnia e orientação sexual no Sistema Único de Saúde. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro, porque acho que em meio a essa pandemia é uma oportunidade de a gente refazer e reconstruir espaços, né, de troca de saberes. Então acho que também é um aprendizado a gente se encontrar no espaço virtual, né, e não lado a lado, mas acho que é importante reinventar, porque assuntos como esse, a violência e a população LGBT, não sejam silenciados. Então, acho que essa live é um registro disso, né, de mobilização de diferentes instituições, né, a URGS, o Instituto Federal, a Fiocruz, o Ministério da Saúde e a ANDEPS. Então, queria desejar também muita longa vida às instituições públicas que atuam no Sistema Único de Saúde e que estão discutindo violência, né. Queria, antes de destacar alguns pontos breves, dizer que eu estou atento também, e também não isento de um erro ou de erros diante dos meus privilégios enquanto pessoa gay, branca e cisgênero, né, então acho que a gente tem que ter a oportunidade de errar, mas não deixar de se aprimorar e atuar nos espaços que nós estamos de poder, no sentido de promover a equidade, né, e de, nesses espaços de poder, de fato, lutarmos em estratégias antirracistas que não sejam sexistas, transfóbicas, LGBTfóbicas, né, acho que são lutas que a gente, nos espaços de poder, não pode deixar de ter. Eu, nesse momento introdutório, queria dizer que é um desafio falar num curto espaço de tempo, né, esses 5 minutos, né, que foram destinados aqui, mas queria destacar que esse assunto, a discussão de violência e LGBTfobia, é um assunto que, primeiro, ele é urgente e importante para a sociedade, né, é importante que nós, enquanto sociedade, estejamos reunidos e reunidas para que a gente possa refletir a violência e a intolerância. A violência, que tem esse conceito que pode empregar muitos sentidos, mas de que vale o reforço. A violência está imbricada na nossa sociedade brasileira desde a nossa formação, né? Não tem como a gente não falar da violência e não pensar no nosso passado colonial, que dizimou a população indígena, e que ainda, né, dizima a população indígena, e que fortalece e aprimora essa cultura do racismo estrutural que a gente vive no dia a dia. Então, não tem como a gente refletir, falar sobre violência e dissociar da sociedade brasileira que diariamente assassina brutalmente uma pessoa trans, né, que nos permite, que nos coloca nessa posição. Então, a violência, ela está na estrutura da nossa história e, portanto, ela é cotidiano da nossa sociedade. Então, a imagem da sociedade brasileira não pode ser colocada como cordial e tolerante, ela é conflitante, né, haja vista os inúmeros casos que a gente tem de LGBTfobia. Então, eu queria frisar esse primeiro ponto, refletir sobre violência é refletir sobre a sociedade. Um segundo ponto que eu queria destacar aqui é que a violência faz parte do processo de saúde e doença. Portanto, a violência, a discussão de violência é um assunto muito caro, muito próximo, né, assunto urgente do Sistema Único de Saúde, do SUS, né. E nesse sentido, a violência é um tema de preocupação transversal. Por isso que eu acho que a violência interessa a todas e a todos nós aqui reunidos nessa live, enquanto trabalhadores, enquanto servidores, né. Imagino que muitos que estão aqui acompanhando atuam no espaço da saúde, né, enquanto analistas de políticas sociais e de algum modo intervêm ou interagem com a situação da violência. Então, seja na perspectiva da implementação das políticas de equidade, como a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT ou da população negra, seja na análise do monitoramento de dados,
na perspectiva da formação em saúde, que é uma lacuna imensa, né, a relação que a gente encontra lá numa unidade básica de saúde com uma pessoa LGBT que já não vai encontrar acesso, acolhimento, é reflexo da formação em saúde. Então, acho que é destacada a importância desse assunto ser discutido de uma maneira transversal e de que cada uma de nós, trabalhadores, que fazemos parte do Sistema Único de Saúde, nos empenhemos nessa tarefa, tá? Então, acho que é o segundo destaque que eu queria fazer, e o último destaque, e eu acho que esse é o destaque que me move mais, a discussão de violência é uma discussão que perpassa os nossos corpos, o meu particularmente, porque quem não se identifica com essa norma compulsória, né, da cisgeneridade e da heterossexualidade, vivencia isso no cotidiano. Então, eu queria destacar a relevância dessa discussão da violência e saúde em pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e pessoas trans. E queria parafrasear a Gilmara Cunha, que diz assim, que quem é gay, lésbica ou transexual do território de favela não usufrui dos avanços que os LGBTs do país vêm experimentando. Não lutamos para adotar um filho, ainda estamos lutando para sobreviver. Então, eu queria dizer também, ao final desse terceiro ponto, que a violência não atinge cada um de maneira semelhante, né? Ela atinge cada uma de nós de uma maneira bastante diversa. E é por isso que a gente precisa compreender a violência na perspectiva da a interseccionalidade com os marcadores, primeiros, né, de raça, cor e etnia, sexo, gênero, orientação sexual, classe, origem geográfica e a questão da deficiência. Sem isso, a gente embarca em lutas que mais nos afastam do que nos unem. Então, para finalizar, em conjunto com essas pesquisadoras do Ministério da Saúde, a gente conclui uma pesquisa que eu acho importante, porque ela vai destacar dados oficiais do Estado. Há muito tempo, a gente, nos movimentos sociais e movimentos acadêmicos, tem denunciado a lacuna de dados oficiais sobre a população LGBT, então ter uma pesquisa que fale sobre a notificação de violência interpessoal e a população LGBT é, de fato, muito importante, porque é um posicionamento de dados oficiais que a gente vai poder, depois, no nosso cotidiano, se amparar. Por final, eu queria dizer que espero que a gente possa também, com isso, se sensibilizar ainda mais, ter mais aliados e aliadas, e protegermos os direitos de cada um de nós, reinventando as estratégias, e acho que nesse período, não perdendo a oportunidade de querer, de fato, alcançar e lutar pelas nossas utopias. É preciso que a gente esteja cada vez mais juntos, atentos, atentes e fortes. Muito obrigado pela oportunidade da minha fala. Obrigado, Daniel, pela importante fala aí. Esse tema, ele está muito vinculado, de fato, né, com a saúde das pessoas, e ele é um tema que ele precisa do apoio de diversos atores, de atores da academia, de atores das políticas públicas, que estão empenhados em tornar o mais explícito possível as violências que são sofridas de acordo, né, com o lugar social que essas pessoas ocupam. Vou passar agora a palavra para a Isabela, que vai contar um pouco para a gente sobre o Viva, sobre o Sinan, e sobre aí os sistemas, então, de vigilância em violência, né? E como que isso pode estar a serviço das lutas e das políticas sociais que a gente vem enfrentando. Obrigada, Rubens. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer poder participar desse ao vivo e também poder conversar sobre esse artigo publicado, né, na Revista Brasileira de Epidemiologia, e que foi feito por 9 servidoras, pesquisadoras, e também contou com a colaboração de outros trabalhadores e trabalhadoras do Ministério da Saúde, né?
Esse trabalho ele foi possível, eu destaco 2 fatores essenciais. O primeiro é que as violências identificadas no setor saúde, eles são notificados no sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM, a gente chama de SINAM. Então, todas as bases de dados do SINAM ficam disponíveis de forma pública para acesso da população. Então, esse trabalho, ele ocorre a partir do acesso, né, a essas bases de dados públicas. Então, eu convido, né, quem tiver interesse em aprofundar as análises, em atualizar, né, as análises e monitorar esses dados, é possível, pelo menos até hoje, fazer o acesso a essas bases públicas. E o segundo fator é que a ficha de notificação no SINAM contém 2 campos, 2 variáveis importantes para essa análise, que é a orientação sexual e a identidade de gênero. Então, eu vou contar agora para vocês um pouquinho, só uma história, recapitular, né, uma história recente, sobre esses avanços da vigilância de violências do SUS, né, e desses sistemas de informação. Então, em 2001, acho que é um momento importante no âmbito do Ministério da Saúde, que é quando a publicação da política de redução de morbimortalidade de acidentes e violências, que é um momento em que o Ministério identifica o peso, né, e a importância... brasileira desde a nossa formação. Oi? Vocês estão me ouvindo? Deu uma palhinha aqui para mim. Mas o impacto, né, e a magnitude das violências na situação de saúde da população. Em 2003, o governo federal ele também publicou uma lei que obriga o setor saúde a notificar as violências contra as mulheres. Também vale lembrar que, desde 91, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também coloca essa obrigatoriedade para os serviços de saúde, né, na notificação de violências contra crianças e adolescentes. Portanto, a gente tem um contexto interno no governo federal, né, que estimula, que é propício ao desenvolvimento de um sistema, né, de vigilância de violências, e também a gente tem uma pressão da sociedade civil e dos movimentos organizados nesse sentido, no sentido de cobrar do Estado, né, respostas para o enfrentamento a esse problema de saúde pública e problema social que é a violência, né? Então, em 2006, o Ministério da Saúde cria o VIVA. O VIVA é um sistema de vigilância de violências e acidentes. Esse sistema ele é composto por 2 frentes. Uma primeira é a notificação, que a gente chama, né, de vigilância contínua, que é a notificação das violências nos serviços de saúde. E o segundo componente é um inquérito, que é realizado periodicamente, a última edição foi em 2017, mas é focado em unidades de urgência e emergência. Bom, nesses primeiros anos do VIVA, desse sistema de vigilância de violências, né, a vigilância contínua, ela ocorria em unidades selecionadas, não era em todo o Brasil. Só em 2009, por exemplo, é que as notificações, elas migram para o SINAM, para esse sistema nacional, que também abriga outras notificações de outros agravos e doenças, como tuberculose, a hanseníase, etc. E em 2011, ou seja, é uma história bem recente, né? Em 2011, as violências, elas entram para a lista das doenças e agravos de notificação compulsória. Ou seja, a partir de 2011,
todas as unidades públicas e privadas do país, elas são obrigadas a notificarem os casos de violência. E a gente sabe que a saúde é uma porta de entrada importante, né, para os casos e para as pessoas buscarem ajuda, assistência, especialmente nos casos, né, de violência física, sexual, psicológica. Bom, agora, quando que a orientação sexual e a identidade de gênero entram na ficha de notificação de violência? Isso só vai acontecer, ainda é mais recente, né? Só vai acontecer em 2014, no finalzinho de 2014. E eu identifico que o principal fator que promoveu essa inclusão dessas variáveis foi, de fato, a articulação e a pressão dos movimentos sociais organizados, especialmente, aí eu cito dois momentos importantes. O primeiro é na 13ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 2007, né, em que, no seu relatório final, a recomendação, né, para que todos os sistemas de informação do SUS, formulários, prontuários, que eles contenham essas duas variáveis, orientação sexual e identidade de gênero. E um outro momento importante é a publicação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais em 2011, que também traz como obrigação do Ministério a inclusão dessas duas variáveis nos prontuários e também na notificação de violência. Bom, o que a gente vê a partir desse estudo, né, que a gente conduziu? A gente vê que tem um aumento progressivo do número de notificações de violência em pessoas LGBTs. E tem uma melhora contínua da completude e da qualidade dos dados desses dois campos. Isso demonstra uma sensibilidade crescente dos profissionais de saúde, dos gestores da vigilância e também da assistência, né, com relação aí à importância dessa notificação. A gente ainda está num passo, é muito recente, e a gente está num passo ainda inicial. A gente ainda tem muita coisa para avançar. Especialmente, né, no sentido de garantir um atendimento humanizado e livre, né, de qualquer discriminação, assim como a qualificação das equipes de saúde, o fortalecimento da atenção básica e melhorar, em consequência, né, o preenchimento das notificações de violência. Bom, a notificação, gente, ela é uma ferramenta indispensável para compreender a situação epidemiológica desse agravo da violência, especialmente na população LGBT, e ela deve caminhar junto com as outras publicações que os movimentos LGBTs, que as universidades fazem com relação ao tema. Então, é preciso retirar esses casos de violência da invisibilidade, permitindo a articulação entre sociedade civil, a administração pública, os outros órgãos da rede de proteção, né, para que a gente possa aí subsidiar políticas públicas para a prevenção, para a atenção e para a promoção da saúde. Então, é isso, gente. O objetivo do artigo foi descrever essas notificações e a Silvânia vai contar aí para vocês um pouco dos resultados. Obrigada. Maravilha, Isabela, obrigado aí. Obrigado aí. Passar já, então, aproveitar para passar para a Silvânia, para que ela apresente um pouco desse importante trabalho aí que vocês desenvolveram em conjunto e o que vocês encontraram a partir dessa ficha de notificação, né? Então, reforçar para quem está nos assistindo a importância de preencher corretamente a ficha, que é isso que, na ponta, fornece os dados para que no âmbito federal a gente possa trabalhar e entender o que está acontecendo. Silvânia. Boa noite, gente. Boa noite a todos, todas, todes. Para mim,
Eu queria agradecer a Andeps, eu queria agradecer também as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, por causa do SUS, que a gente está aqui, por causa dele, por via dele, a gente está aqui. E eu sou uma contadora de histórias, né? Então eu espero aqui, por meio desses resultados, honrar a história de cada vítima que está aqui representada de uma forma agregada, né? De uma forma conglomerada. Bom, esse estudo, ele ocorreu no período de 2015 a 2017. E no SINAM, o sistema que a Isabela mencionou, o sistema de notificação, foram registradas 24.564 notificações de violência contra as pessoas LGBT. Para vocês terem uma ideia, isso representa 500 ônibus lotados de vítimas de violência LGBT. É muita coisa, hein, gente? 500 ônibus. Fiquem com essa imagem na cabeça. Bom, e qual é o perfil dessas vítimas? 57,6% das vítimas são homossexuais, sendo que os gays representam 25% das vítimas e as lésbicas 32,6%. Só que 47% das vítimas, elas eram transexuais ou travestis. Com relação à faixa etária, a gente tem que 69,1% das vítimas tem de 20 a 59 anos. 50% dessas vítimas eram pessoas da raça negra. E apenas 7% das pessoas LGBT notificadas devido à violência cursaram o ensino superior. O principal local de ocorrência da violência foi a própria residência da vítima. E a via pública foi o segundo local mais frequente, sendo responsável por 20,6% das notificações. A gente queria chamar a atenção aqui que, no caso dos adolescentes de 10 a 14 anos, destaca-se a escola como o terceiro local mais importante para o adolescente ser vítima de violência, o adolescente LGBT. Bom, 1 em cada 3 violências notificadas, elas tiveram caráter de repetição. Elas não foram o primeiro evento, elas tiveram uma repetição em todas as faixas etárias. Com relação ao tipo de violência, a violência física, ela ocorreu em 75% dos casos, seguido da violência psicológica, que foi apontada em 28,7% das notificações. Um outro destaque que eu quero fazer aqui é que 4 em cada 10 adolescentes LGBT de 10 a 14 anos sofreu violência sexual. É um dado bastante impactante, é bastante chocante esse dado. 4 em cada 10 adolescentes LGBT de 10 a 14 anos sofreu violência sexual. As violências, elas foram perpetradas por 2 ou mais autores em 24,2% dos casos. A maior parte dos prováveis autores era do sexo masculino. Isso representou 66,2% das notificações. O principal agressor, ele varia de acordo com a faixa etária, mas, em geral, foi o parceiro íntimo, em 27,2% das notificações, seguida de desconhecido, em 16,5%, e amigo conhecido, em 16,1% dos casos. Mas lembrando que, para adolescentes e idosos, o principal agressor é o familiar. A gente aqui retoma aquele dado em que o principal local de agressão é a residência. É perigoso viver dentro de casa, né? Bom, eu quero chamar aqui a atenção para um conjunto de notificações que a gente chama de lesões autoprovocadas. São aquelas violências que a gente tenta infligir contra nós mesmos. A gente tem um total de 6.043 registros ocorridos nesse período de 3 anos. Sendo que 29% dessas 6.043 notificações de lesões autoprovocadas foram tentativas de suicídio. E elas se concentraram em 2 grupos. No grupo de adolescentes de 15 a 19 anos, sendo observada que foi registrado essa tentativa de suicídio em 22,7% dos casos, e nos adultos, 71% das tentativas de suicídio foram registradas entre os adultos. Bom, esses foram os principais dados
é porque a gente destaca alguns, porque realmente, gente, é muito chocante e a gente precisa realmente de tempo para refletir sobre esses dados e certamente a gente conhece alguém, ou a gente mesmo, né, foi vítima de algum tipo de violência. E aqui é o que a gente pôde captar de um sistema de informação que abrange serviços públicos e privados. O SUS, ele organiza essas informações, mas essas informações vêm de todos os profissionais de saúde em todo o Brasil. Essa é a importância do seu trabalho profissional de saúde, preenchendo essas informações, para que a gente possa aqui recontar essas histórias que vão embasar a política pública. A gente achou aqui nos nossos resultados um padrão. A gente classificou e encontrou um padrão. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. A nossa mente, a mente humana, ela se organiza, ela entende o mundo por meio de padrões. Nós procuramos, aqui neste estudo, os padrões, para ver quem é mais afetado pelas situações de violência contra a pessoa LGBT. A ciência ela já provou que a mente humana ela capta a realidade através dos padrões. Então, munida desse argumento científico, eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão. E se o padrão natural, o padrão da natureza, for a diversidade? Se observarmos as plantas, elas são bem diversas. Se observarmos os animais, ou até mesmo um grupo de animais, os mamíferos, as aves, são muito diversos. E se a gente tiver coragem para questionar o que nos foi imposto como padrão e ousarmos afirmar cientificamente que a diversidade é o verdadeiro padrão? Bom, a violência, ela afeta a nossa natureza e ela oprime a nossa diversidade. E aí, assim, eu gostaria de passar a bola para o nosso querido Maurício. Obrigada, gente. Obrigado, Silvânia. Linda apresentação e também muito densa, né? Muito cheia de descobertas aí que esses dados foram apresentando, né? Queria passar para o Maurício e assim, já tentar entender. Bom, a Silvânia já deu algumas dicas, mas como é que essas violências elas vão afetando a saúde, a subjetividade da população LGBT a partir desses dados que vocês foram encontrando. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Maurício. Boa noite a todas, todos, todes. Gostaria de agradecer o convite da Associação Nacional de Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais e reiterar a importância nesse momento crítico em que a gente vive de fortalecer as associações e também os sindicatos de classe. Gostaria de antemão de me posicionar no meu lugar de fala de homem branco do sul do Brasil, responsável por tratar de um tempo tão curto sobre um assunto complexo que é o impacto da violência em pessoas LGBTI+. De antemão, já peço desculpas pelas limitações que estão inerentes a esse lugar de fala e ao tempo. Dito isso, e ciente de que, quando tratamos de pessoas LGBTI+, estamos nos referindo a questões como orientação sexual e de identificação de gênero, mas sabemos que os sujeitos também possuem outras camadas que se imbricam de maneira inexorável e repercutem no modo de nascer, viver e morrer. Aqui eu me refiro à raça, cor, etnia, às deficiências, à religião, à origem geográfica e a classe social, que são marcadores importantes que se relacionam com a magnitude da violência enfrentada ao longo da vida dos sujeitos. Quando me refiro ao nascer, trago aqui para vocês a experiência primeira de violência que muitas pessoas intersexos sofrem ao deixar o útero e adentrarem no mundo social regido pelo sistema binário homem e mulher. A herança cartesiana e reducionista repercute nessas pessoas desde o primeiro contato com o mundo.
Para essas pessoas, a escolha sobre os seus corpos é terceirizada, e muitas vezes para um profissional de saúde que sequer conhece a complexidade biológica devido às limitações na formação de saúde que a gente tem no Brasil. Os temas que envolvem gênero e sexualidade que fogem do sistema binário foram sempre encarados ao longo da história como um problema de polícia ou de tratamento médico. Pessoas LGBT são historicamente associadas à prática de sodomia, de pessoas desviantes, doentes ou que causam vergonha. No Brasil do início do século XX, no auge da eugenia e da implantação de políticas de branqueamento, a endocrinologia, como saber científico, buscou enquadrar as pessoas LGBT como desviantes dentro desse sistema binário de sociedade, que a gente ainda vive. E assim como a escravidão, que não pode ser encarada apenas como um fato histórico isolado, mas como um modus operandi que se origina lá na plantation, nas grandes plantações de café, de açúcar, e se adaptou às transformações econômicas e sociais que permite, né, a permanência da boa parte da população negra em condições de trabalho informal. O imaginário também sobre as pessoas LGBT persiste ao longo da história. E isso traz implicações severas para a saúde da população dessas pessoas. As pessoas LGBT são postas à prova desde o primeiro momento em que não se identificam com o que é consenso sobre o natural na sociedade. Como coloca a Mônica Wittig, não existe luta possível para alguém privado de identidade. Não existe motivação interna para lutar, uma vez que, embora eu só possa lutar com outros, primeiro eu luto por mim mesma. A primeira prova, nesse sentido, que as pessoas LGBT precisam passar não é na matemática ou na física, ou no vestibular, como ocorre para aqueles que vivem nesse suposto padrão hétero branco de classe média, mas é a resiliência. Infelizmente, nós sabemos hoje, pelas estatísticas, que muitos LGBT não prosperam nesse regime binário, e o suicídio, às vezes, é a única saída possível. Como apresentamos no nosso artigo, que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, as lesões autoprovocadas de 2015 a 2017 representaram 29,9% das notificações entre adolescentes de 15 a 19 anos e 24,8% entre adultos. A resiliência é um processo contínuo para pessoas LGBT e um processo que talvez nunca acabe, nem com a morte. Eu digo isso porque uma pessoa travesti ou trans pode ter o seu nome social desrespeitado não apenas no serviço de saúde, o que pode ocasionar limitações futuras no acesso, mas a sua lápide, quando a família não aceita a sua identificação de gênero após a sua morte. A resiliência é dependente da trajetória dos indivíduos e está relacionada aos marcadores que eu mencionei anteriormente, mas também com o contexto familiar, socioeconômico e cultural. Para muitas pessoas LGBT, em especial as que residem em cidades médias e pequenas, a fuga da casa ou a expulsão pela família, que, como nós mostramos no artigo, a residência é o local de ocorrência de violência interpessoal e autoprovocada em 61% das notificações, essa fuga ou a expulsão acaba sendo a única saída. Ir em busca de outra perspectiva, outras possibilidades de sobrevivência em cidades grandes ou nas metrópoles, pode ser a única forma possível para escapar dos contextos de microagressões, de agressões, de discriminação, vitimização e de abuso. A sociedade, de forma geral, funciona como um farol que detecta qualquer passo desviante da norma vigente. As pessoas LGBT aprendem isso logo no início da vida escolar, através de chacotas, humilhações, violências físicas e sexuais. Para as lésbicas, o estupro corretivo é muitas vezes uma norma social em vários lugares do Brasil. Os bissexuais, que como tem revelado as nossas pesquisas utilizando os dados do Sinam aqui no Rio Grande do Sul, representam 44,6% das notificações de violência autoprovocada dentro do grupo LGBT. Para algumas dessas pessoas bissexuais, a autoagressão e o suicídio é a forma de escapar desse binarismo reinante. As pessoas trans e travesti, que muitas vezes precisam deixar o ambiente escolar como forma de promoção de saúde, têm a sua expectativa de vida drasticamente reduzida e estão altamente expostas a condições deletérias de saúde. Eu poderia continuar dando inúmeros exemplos das violências que perpassam esse grupo LGBT como um todo,
e aquelas mais específicas, que se intensificam a partir desses marcadores que eu mencionei anteriormente. Mas nós não temos tempo. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que as pessoas LGBT que, na teoria, se aproximam desse enquadramento binário dominante, não possuem garantias no regime heteropatriarcal. Para muitas pessoas LGBT, as chacotas, as humilhações são amplificadas na era das redes sociais. Se antes da virtualização da vida já estávamos à mercê do julgamento em todas as esferas da nossa vida social, as redes sociais agora se impõem como uma espécie de tribunal de exceção. Ninguém está imune ao julgamento das redes sociais, mas para as pessoas LGBT, a orientação sexual e a sua identificação de gênero estão sempre à espreita. Não existem garantias a não ser entre aqueles que amamos e admiramos. Por isso, nesse momento, a melhor saída do luto e do sofrimento coletivo que a gente vive nesse contexto, não só da pandemia, mas de genocídio, principalmente da população trans e travesti, é a gente estar do lado, presencialmente ou virtualmente, daqueles e daquelas que nos inspiram e apoiam na redução das nossas ansiedades e nas nossas angústias. Obrigado. Tinha um áudio vazando aqui para mim. Obrigado, Maurício, pela belíssima apresentação. Muito interessante, muito impactante como é que esses dados que foram revelados pela pesquisa, né, vão se apresentando na vida cotidiana das pessoas LGBTI. Vou passar agora para Leandra, para ela comentar um pouco de que maneira pode se dar um enfrentamento à violência estrutural, racismo, machismo, LGBTfobia e a importância das políticas públicas desse enfrentamento. Ok. Agradecer também, porque é uma oportunidade muito bonita de estarmos juntos, né? Todos os 6 pesquisadores, e a Alicia e você, Rubens, que é nosso colega aí das batalhas. Bem, eu acho que falar das políticas sociais aqui, eu trouxe uma fala um pouco mais voltada para esse grupo de pesquisadores e de pessoas que estiveram envolvidas, né, com esse artigo. Mas antes de falar sobre esse grupo, eu quero destacar as vítimas que participam do nosso artigo como números, mas que são os LGBTs, as nossas colegas de vida, né, e que sofrem de preconceito e de machismo estrutural, sem dúvida alguma, e de LGBTfobia, e de tudo mais o que a gente já viu. Mas, no entanto, como é importante que as pessoas se conheçam e se reúnam, né? Por meio de movimentos sociais, de vários grupos que a gente conheceu aí ao longo do Ministério da Saúde, vimos a força e a batalha contínua e constante deles. Daqui a pouco nós vamos estar com a Alicia, que é presidentra da Abrasite, né? E ela vai falar um pouco mais sobre isso também. E são esses movimentos sociais que fazem força junto ao executivo, ao governo federal, né? Para dar visibilidade ao que está acontecendo, para trazer essa diversidade para a realidade, né? Bem, além disso também, de toda essa turma envolvida, e eu queria, então, lamentar a todos que sofreram
LGBTfobia e todas essas outras formas de agressão que desencadeiam a agressão. E dizer que a gente está também junto dessa batalha. E foram os profissionais de saúde que receberam essas vítimas. E esses profissionais, eles também se envolvem, eles também estão dentro dessa perspectiva da melhoria da sociedade. E são esses profissionais que também, envolvidos e empenhados, fizeram as notificações, das quais a Isabela contou tanto, e a nossa amiga Sil falou os números que vieram dessas notificações. Cada violência é uma notificação. Às vezes a mesma pessoa, várias notificações. E essa é a violência de repetição, que é muito drástica para a pessoa. Criança, idoso, adulto, mulher, homem, cis, binário, não binário, todos eles sofrem demais. E o trauma não é só deles, é de toda uma sociedade. E a gente precisa entender isso. E é nesse contexto que a gente entra com as políticas sociais. Que bom que existem hoje, né, que foram construídas na nossa sociedade, dentro da nossa democracia. Que bom que existe o SUS. Eu sou apaixonada pelo SUS. Eu entrei no Ministério da Saúde como ATPS, analista técnica de políticas sociais. Eu e vários colegas, e em várias outras áreas, não só dentro da saúde. Então, nós somos guardiões das políticas sociais. Nós trabalhamos por elas, para que elas existam, para que elas persistam e para que elas se expandam, né? Eu queria dizer para vocês que esse artigo foi feito por 9 colegas. São 9 colegas que assinam, né, comigo. E desses colegas, nós temos 5. Todos eles são servidores públicos. Nós tivemos colaboradores que hoje não estão assinando o artigo e que colaboraram com a gente em várias outras etapas. Foi um artigo difícil de sair, mas saiu. Saiu porque a gente é persistente e porque nós, servidores públicos, nós trabalhamos com a legalidade, nós temos uma política por detrás disso, que nos exige que a gente faça, que a gente estude, que a gente veja os dados, veja o que está acontecendo, né? Tanto falaram da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, né? Nós temos essa política dentro do SUS, porque precisamos dar voz e precisamos olhar para essas pessoas que são vítimas de preconceito e de tantas outras coisas, como falamos. E, assim, também é nossa função dar publicidade a tudo o que a gente faz, né? E foi isso que nós fizemos através desse artigo, né? Temos 5 ATPS trabalhando nele. E eu fiquei fazendo uma reflexão. Por que 5 colegas das políticas sociais? É muita gente em 9, né? É porque esse trabalho vem de uma área que focava a equidade em saúde, ou seja, justamente ver essas diferenças e quem que precisa de atenção, que tipo de atenção, é diferente esse grupo daquele ali, né? É lá nas políticas de equidade. E nós tínhamos gestores que sabiam que aquela área precisava ser reforçada dentro do SUS, porque era nova também, e porque era sensível e frágil. E nesse sentido, eu lembro muito bem quando eu entrei lá. Eu fui muito bem recebida porque eu era servidora e porque eu era das políticas sociais. Então, eu venho aqui enaltecer também dentro desse grupo, que é um grupo que muitas vezes não aparece, porque a gente não está na ponta trabalhando com as pessoas que estão sofrendo violências, né? Mas que nós estamos aqui batalhando com todas essas alterações de governo para que as políticas sociais continuem. É isso.
minha fala. Agora eu acho que a gente vai falar com a Alícia e logo, logo termina. Obrigada. Obrigado, Leandra. De fato, eu acho que é um ponto fundamental, assim, a importância da gente ter políticas públicas, da gente ter servidores públicos que estão a serviço do desenvolvimento do Estado, do desenvolvimento de políticas sociais, que são a possibilidade da gente permanecer avançando, da gente permanecer identificando problemas, para a gente permanecer enfrentando esses problemas, apontando para a sociedade. Então, acho que o Maurício ele trouxe uma fala bastante impactante de como que isso vai afetando a vida, né, a trajetória de vida das pessoas. E é fundamental que isso não seja entendido apenas como uma experiência pessoal, mas também a gente consiga demonstrar com dados o quanto que isso impacta a vida das pessoas. E aí, nesse momento, eu vou passar com muita alegria a fala para a Alícia. A Alícia, ela não estava inicialmente prevista na live, porque a gente tinha pensado em fazer uma live com os autores do artigo, mas a militância trans solicitou fortemente, né, a presença de alguém trans na live, e a gente decidiu, quase por unanimidade no grupo, convidar a Alícia para que ela pudesse comentar os resultados dessa pesquisa a partir de alguém, né, que tem uma trajetória trans, mas que também tem uma trajetória de sanitarista e que também tem uma trajetória de militância como presidente da associação. E aí eu queria que você comentasse, Alice, um pouco esses pontos que a Silvânia levantou, principalmente, né, a questão da violência repetida, a questão da violência dentro de casa, a questão da violência na escola, e o quanto que isso também vai se transformar numa vivência, né, numa experiência que leva a um sofrimento tão intenso que leva à automutilação, à tentativa de suicídio em alguns casos. E um outro dado que me chamou muito a atenção, né, é como é baixo o percentual de pessoas trans ou LGBT, né, em geral, com ensino universitário, com ensino superior, e como que isso provavelmente tem relação com a violência, né? Acho que, antes de passar a fala, só para finalizar, assim, a invisibilização, ela ajuda na violência, na perpetuação da violência. Então, a gente ficou muito feliz de ter sido cobrado, não de forma suave, mas tudo bem. A gente precisa ter cuidado com a cultura do cancelamento aí para não afastar parceiros, mas com essa cobrança de ter alguém para dizer a partir de uma vivência que não pode deixar de ser anunciada muitas vezes, né, da pessoa trans. Alícia, muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, está contigo. Imagina, obrigada, Rubens, obrigada a todas as colegas, todos os colegas aqui, né, para mim é uma felicidade muito grande estar podendo falar com vocês. Que bom, né, que o movimento social gritou, e a gente sempre brinca, né, por que muitas vezes a reação do movimento trans vem tão contundente, vem até, às vezes, lida de uma maneira violenta. Porque a vida inteira nós fomos, né, violentadas. A vida inteira, o único espaço que nos foi deixado na sociedade foi o espaço da violência. Então, muitas vezes, é a apuração e reação, né? Claro que a gente tem que melhorar cada vez mais as comunicações, mas eu consigo entender o porquê que o movimento trans, muitas vezes, ainda tem esse fôlego, digamos assim, para cobrar algumas coisas de uma maneira tão incisiva, porque muitas vezes a voz não nos é dada mesmo quando a gente briga por ela.
Então, aqui eu preciso dizer que eu não represento o movimento social do Brasil, porque seria muito ingênuo da minha parte, eu no alto dos meus privilégios, com o ensino universitário, como você falou, né, pude chegar, inclusive, ao mestrado em saúde coletiva, eu não tenho como representar a travesti brasileira genuína, mas eu, apesar de não representar, e aí reconhecer os meus privilégios, mas eu com certeza digo que eu trago no meu coração, e como a égide do meu corpo, todas as travestis que vieram antes de mim e que me propiciaram estar aqui hoje. Eu estou com a voz um pouco embargada porque eu estou lembrando de muita coisa, né? E quando você falou, Rubens, de eu comentar um pouco sobre as violências dentro de casa, as violências no espaço escolar, eu poderia então contar a minha história um pouco, porque mesmo do alto do meu privilégio, eu sofri todas essas na pele. Lembro do meu pai, por exemplo, me dizendo que o maior medo dele em relação ao eu ser trans era eu sofrer uma violência fora de casa. E eu nunca sofri violência física fora de casa, eu fui sofrer dentro de casa, com meu próprio irmão. E não fui notificada, porque nem sequer procurei um serviço de saúde para isso, porque, por mais que eu já fosse acadêmica do curso de farmácia, eu não tive noção que o SUS deveria me atender, né, logo após eu ter sofrido uma violência dentro de casa. Mas, enfim, essa parte pessoal passada, eu gostaria de agradecer, então, a Andeps, né, por essa iniciativa maravilhosa. Sou também trabalhadora do SUS no nível de gestão federal, então estou entre colegas aqui, fico muito feliz. Vida longa, Andeps, e a todas as instituições públicas desse país, né. Preciso também aqui só denotar que, fazendo cor às outras falas, né, a gente não pode pensar em número de vítimas apenas desse artigo, são pessoas, né, são corações que batem, são corações que deixaram de bater. E aí eu preciso também deixar aqui, como eu tenho feito em todas as lives, o meu respeito e as minhas sinceras condolências, os meus sentimentos às quase 100 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, que muitas vezes também só são olhadas como números. E a gente está chegando a quase 100 mil corações que pararam de bater. Mortes de corpo e mortes sociais, porque aí eu poderia dizer, por exemplo, que muitas das pessoas trans que faleceram, que tiveram a morte corporal de Covid, vão ter uma eterna morte social, porque nós nunca vamos saber quem são as pessoas trans que morreram, porque a notificação do SINAM, nesse sentido, no caso da Covid e de tantas outras doenças de notificação, infectocontagiosas, enfim, a gente não consegue ainda ter esse dado. E também preciso dizer aqui que, além de agradecer ao movimento social por essa requisição legítima, eu preciso dizer que eu só estou aqui hoje porque eu também sou fruto dessas travestis que vieram antes, e eu preciso destacar o nome de uma aqui que tem tudo a ver com o nosso conceito, que é a nossa querida e amada Fernanda Bevenuti, que infelizmente nos deixou em fevereiro desse ano. Ela amava carnaval, ela era presidenta de uma escola de samba, e ela não poderia sair da cena terrestre se não fosse no carnaval. Ela morre muito perto do carnaval e com certeza ela vai muito feliz. Ela nasce, né, embebida pelo ritmo do carnaval e também deixa a gente nesse momento. E a Fernanda foi a primeira travesti do Brasil a ser Conselheira Nacional de Saúde, que é um espaço de controle social máximo do nosso SUS. Máximo não no sentido de potência, porque os conselhos locais são tão potentes quanto, mas da gente pontuar que uma travesti chegou nesse poder, uma travesti preta nordestina chegou no Conselho Nacional de Saúde e se tornou a primeira. Feitas todas essas pontuações, que eu acho que são muito importantes, até pelo papel que eu venho hoje, né, como representante do movimento social, e fico muito feliz dessa posição que me foi atribuída hoje, eu agora, enquanto até mesmo pesquisadora da área de saúde coletiva, que sou, enfim, sou sanitarista, como comentei, alguns pontos eu acho que eles precisam realmente ser colocados, né, do avanço gigantesco que esse estudo traz em relação à sistematização desses dados. Né, a Isa, ela trouxe assim uma historicidade muito importante. A gente precisa trazer esse percurso histórico mesmo de como surgem esses campos, as discussões que vieram antes deles, né, e mostrar inclusive a importância do movimento social na implantação desses campos, que eu achei muito importante. Isso é muito ético, é muito honesto de se falar isso, porque a gente teve uma receita que funcionou para a criação do SUS, né, eu trabalho na área do HIV/AIDS, na gestão federal também. E a gente sempre diz que o que fez com que o programa de AIDS do Brasil fosse considerado o melhor do mundo, a melhor resposta mundial ao HIV, foi a união daquela boa e velha tríade, né, que é movimento social, academia e serviços de saúde, poder público. Sem essa tríade muito bem equilibrada e todo mundo no mesmo ritmo, a gente não consegue
nenhum tipo de mudança, nenhuma implantação de uma política pública efetiva, né? Mas aí, falando especificamente sobre esse artigo que traz, como eu disse, uma inovação importantíssima, a gente pode aí apontar milhões de falhas, milhões de coisas que não aconteceram, ou a gente pode ver o avanço que esse artigo trouxe. Eu pude acompanhar uma parte dessa discussão dentro do Ministério da Saúde, trabalhando lá também. E enquanto travesti, eu fiquei muito feliz de poder ver que esses dados eles estão surgindo. Claro, tudo é paulatino. A gente pode aqui falar de vários processos históricos que não foram finalizados até hoje, de dívidas históricas com a população LGBT, por exemplo. Mas eu vejo que esse é um primeiro grande passo, feito por pesquisadoras mulheres, em sua maioria, muito qualificadas e comprometidas com essa causa. Só que aí a gente tem, por exemplo, uma coisa que nós comentamos muito, que foi a completude dos dados, né? A completude dos dados, principalmente de violência, da motivação da violência, se é homo-lésbo transfóbica, se não é. Um outro problema que a gente também vê hoje em dia no sistema é justamente a gente não conseguir desagregar o tipo de violência sofrida. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é o que mais mata travestis transexuais. Então, teoricamente, os dados teriam que refletir isso aqui também através do Sinaviolência. Mas a gente não consegue desagregar esse dado por enquanto, porque ele está como homo-lésbo transfobia. Eu não consigo desagregar simplesmente a transfobia. E claro que esse campo ele é um grande avanço, mas é um avanço que a gente tem que aprimorar cada vez mais, né? E é muito importante. O grande avanço para mim, para além da orientação sexual nesse sistema, foi sim a identidade de gênero, porque a gente precisa saber se essas pessoas são cis ou se elas são trans. Por exemplo, a Silvânia, ela comentou sobre 57% das pessoas elas serem homossexuais, lésbicas ou gays. A gente tem que se perguntar também, será que muitos desses homossexuais poderiam ser trans? Não poderiam? Até fica um jogo também para ela explicar um pouquinho dessa coleta da informação. Mas é muito importante que a gente não confunda orientação sexual com identidade de gênero, porque as pessoas trans, por exemplo, como eu, podem ser bissexuais, podem ser heterossexuais. Então, para além de pensar na completude dos dados, na qualidade da informação, e aí pensando em subnotificação, por exemplo, a gente precisa pensar também qual é o entendimento na ponta das pessoas, né? É difícil a gente falar, já na ponta do iceberg, falar da importância da notificação da violência como um evento em saúde pública, sem muitas vezes parar para pensar e discutir que muitas vezes isso não é absorvido pelo profissional lá na ponta. Uma coisa é notificar o HIV, notificar a sífilis, que é uma coisa palpável, um exame que dá positivo. Para muitos trabalhadores e trabalhadoras da saúde na ponta, a violência não é algo muito sólido. Então, a gente tem um problema de cultura, de como a saúde deve lidar com a violência, que é uma causa de adoecimento, inclusive de desfecho de morte, muitas vezes, né? Então, é muito importante esse artigo, ele é muito inovador, ele traz aí o que a gente chama em saúde coletiva de determinação social do processo saúde-doença, que é justamente eu saber quem é que está adoecendo, de que forma está adoecendo. Maurício trouxe isso muito bem na fala dele também, foi muito bacana essa luz que ele trouxe, como o Daniel também trouxe no início. E aí é o conceito que a gente tem em saúde coletiva, que é da determinação social no processo saúde-doença. E quando nós trabalhamos com populações mais vulnerabilizadas, ou como no HIV a gente chama de populações-chave, por exemplo, a gente precisa ter essas 3 letrinhas, que são os DSS, na ponta do cérebro, na verdade, para pensar na hora de fazer política pública. E aí eu também cito que dentro do Ministério da Saúde não é só o Sinaviolência que tem esses campos. Ele é o único sistema de vigilância, com certeza, é uma modalidade do Sinan. Só que dentro do Departamento de Doenças de Condições Crônicas, IST, da Secretaria de Vigilância em Saúde, 2 sistemas, vou aqui citar um para poder explicar um pouco melhor ele, que é o Ciclon, que é um sistema de controle logístico de medicamentos, que é a pessoa que vai lá retirar a medicação, para PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, a PEP, que é a pós, ou mesmo a TARV, que é o tratamento antirretroviral. Hoje em dia, o Ciclon já conta com os campos de orientação sexual, identidade de gênero, sexo ao nascimento. Tudo isso a gente conseguiu trabalhar nesses sistemas para eu ter uma informação, claro que ao longo do tempo, né, pensando numa série histórica, daqui a um tempo a gente poder ter um dado um pouco mais qualificado sobre se essas pessoas que estão tomando, estão aderindo à PrEP, à PEP, ou já estão infectadas e estão em TARV, se elas são cis, são trans, são gays, enfim. Então, assim, só para mostrar que existem várias iniciativas também muito importantes, e a gente precisa avançar para que todo o DataSUS entenda que é muito importante que os campos minimamente de orientação sexual e identidade de gênero precisam estar lá no cabeçalho de todas as notificações de qualquer agravo possível. E aí, já caminhando para o fim da minha fala também, 2 coisas que eu queria salientar rapidamente, aí voltando naquele meu
meu primeiro ponto, mais emocionado, pensando no que eu já sofri na minha vida, tentando costurar um pouco de todas as falas, pensando justamente na violência que ela vem principalmente do familiar ou do parceiro íntimo, a gente tem que discutir as relações de poder. A gente tem que discutir masculinidades tóxicas. Mas antes disso, a gente precisa discutir sistema patriarcal e capital. Porque o que dá um poder para uma pessoa fazer o que faz com outra? Quando a gente vê casos de pedofilia, os dados também mostram a mesma coisa, que a pedofilia ocorre por um parente próximo dentro de casa. Quando a gente vê violência contra a mulher cis, por exemplo, que é o que mais a gente vê, também é um parceiro íntimo dentro de casa. Quando é LGBT, aqui os dados estão mostrando a mesma coisa. Todos são homens, geralmente, mas para além do gênero masculino, a gente tem que ver que isso é uma lógica patriarcal do poder. Eu, homem adulto, tenho poder sexual, poder moral, poder de todas as esferas sobre uma criança, sobre uma mulher, sobre uma pessoa LGBT. A gente precisa discutir as relações de poder que são baseadas no patriarcado e no sistema capitalista. E aí também, realmente finalizando, eu gostaria de dizer que é muito importante que o Ministério da Saúde tenha produzido esses dados, mais uma vez parabenizar essas pessoas cis aliadas, que a gente sempre diz, por produzirem dados tão importantes que vão servir para que o Ministério da Saúde, não só no nível central, a gente fala muito do Ministério da Saúde e da gestão central, mas a gente precisa pensar na lógica descentralizada do SUS, estados e municípios, a partir desses dados, consigam fazer melhores políticas públicas. E aí lembrando também que não é só o Ministério da Saúde que produz dados sobre violência LGBT como mostrado hoje, a gente precisa também, mais uma vez, lembrar do movimento social. ANTRA e Rede Trans, né, as duas redes que são nacionais, produzem relatórios bastante robustos, né, sobre violência e mortalidade de pessoas trans, em específico pessoas trans do Brasil. São dados que a gente também deveria visitar, o próprio Ministério da Saúde tem que visitar esses dados, as gestões locais também, visitar tanto os dados produzidos pelo Ministério da Saúde quanto os produzidos pelo movimento social, porque eles são produzidos por exemplo, na ANTRA, por uma geógrafa, uma professora de geografia, então eles são muito bem metodologicamente conduzidos, esses relatórios, e a gente precisa olhar para essa gama de dados diferentes que a gente tem para poder agir. E eu acho que é um pouco isso que eu queria dividir com vocês, eu fico bastante feliz de poder estar aqui, e de saber que eu sou um sujeito tanto que está no lado da formulação de políticas públicas, mas eu sou um sujeito que muitas vezes aí se emociona no meio de uma live porque lembra que passa e passou por isso muitas vezes na vida. Então, que esses dados não sejam números, que esses dados sejam informação e munição para realmente mudar a vida das pessoas para melhor. Obrigada, gente. Maravilhosa, Alicia. Obrigado, viu? Muito tocante, muito intensa a sua fala. Eu queria agora ler algumas intervenções que foram feitas aqui na nossa live e passar para vocês para comentários sobre a pesquisa, comentários sobre essas perguntas e considerações finais e despedidas, tá bem? O Henrique Beltrão pergunta se foram criadas metas no plano plurianual para a população LGBT+, e se sim, se existe algum painel disponível hoje para monitorar esses dados. Depois vocês leiam os comentários, porque tem um monte de razão de seda, Maurício maravilhoso, Silvânia maravilhosa, e depois vocês leem aí que tem vários elogios aqui. Tem uma dúvida da Marina, que diz que é psicanalista e que tem se deparado com pacientes cuja queixa principal é a homossexualidade. E aí, em que medida podemos interferir nesse processo? Ela pergunta, por exemplo, tem me deparado com um tipo de pergunta: por que sou homossexual? É pelo abuso? Não tenho resposta e me sinto impotente. Aí eu queria que vocês comentassem, então. Eu acho que, né, saindo um pouco do meu lugar de mediador, isso tem muita relação com preconceito, com a forma como a sociedade se estrutura em torno da LGBTfobia,
e o quanto que isso vai gerando sofrimento, vai gerando a negação das identidades, né? E aí eu acho que, de novo, é muito importante a afirmação da identidade, do orgulho, né? Embora com essas ponderações que a gente fez, mas o quanto que a gente precisa também questionar isso. Mas, enfim, é uma dúvida para os debatedores, não para mim. E eu queria que vocês comentassem os dados aí que a Silvânia colocou, assim, né, na medida que vocês acharem mais relevantes, mas, assim, a história da violência ser pelo parceiro, né, a Alicia trouxe, eu não tinha dado destaque suficiente, a questão da violência está em casa, da violência está na escola, da violência acontecer repetidas vezes, e o quanto que isso vai chegar, então, na minha avaliação, até o consultório psicanalítico, até a tentativa de suicídio, até a automutilação, e o quanto que isso vai se imbricando com um sofrimento pelo simples fato de existir como se é, né? Acho que é isso. Então, vou passar de novo a bola para vocês. Vou passar agora para a Leandra começar aí os comentários, e aí vocês vão passando na sequência, Maurício, Silvânia, Isabela, Daniel e Alicia para finalizar. Ok. Bem, essas questões a gente andou conversando no chat, então acho que o pessoal vai responder conforme a área que está trabalhando, certo? Foi muito especial esse momento, já agradeço aqui, e a participação de todos vocês, familiares, amigos e colegas, né? Muitos colegas estão por aí. Conheci também algumas outras pessoas vendo aí e tal. E em termos de considerações finais, é isso, sabe? Como é importante a gente ter reunido e ter se mantido firme e juntos. Nosso trabalho sempre é também intersetorial, é bom lembrar isso, a gente nunca fica só no Ministério da Saúde. Quando a gente trabalha dentro do Ministério da Saúde, nós temos um trabalho também vertical, quer dizer, horizontal com todas as áreas, se preocupando também, quando a gente fala em violência dentro do território, né? Teve uma iniciativa muito boa de fazer os núcleos de prevenção de violência, que são lugares totalmente intersetoriais, né? Você precisa trabalhar com a segurança pública, com o SUAS, com o Ministério da Saúde, com o SUS. E é isso. Agradecer mesmo a Andeps, que é a Associação dos ATPS, que nos fortalece aí para estar trabalhando nesse sentido aí de manter, ampliar e fortalecer as políticas sociais dentro do Brasil, porque também estamos intersetorialmente aí em vários lugares da esplanada e por aí vai. Obrigada. Também gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu vi uma questão ali sobre a subnotificação. Infelizmente, a gente não tem como mensurar ou ter a dimensão da subnotificação exatamente pelo fenômeno da violência, né, que é complexo, polissêmico e se dá de forma distinta nas diferentes localidades onde ocorre, especificamente sobre a questão da orientação sexual, identidade de gênero, que já foi comentado com a Isabela no início. São campos recém-inseridos no sistema, muitos profissionais de saúde não sabem como perguntar, são campos autodeclaratórios, né? Muitos profissionais de saúde ou têm receio, medo de fazer essa questão, não sabem como abordar essas questões, e outra parte também fica bastante enviesado por questões morais, religiosas. Então é um campo recente, então a gente tem muitos desafios pela frente, principalmente na qualificação desses profissionais. Eu acho que é isso que a gente está, pelo menos do ponto de vista das nossas instituições de ensino, trabalhando bastante aqui
especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, para melhoria do preenchimento. Então, eu quero até aproveitar essa oportunidade de fazer a nossa propaganda, que todos acessem o portal Lumina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá nós temos cursos gratuitos online, 100% à distância, sem tutoria, autoguiado, um sobre notificação de violências e outro sobre a política de saúde LGBT. É isso, obrigado. Bom, gente, eu também gostaria de agradecer, né, agradecer aos meus colegas, ao público. Queria resgatar aqui duas perguntas. Uma foi do Henrique Beltrão, obrigada, Henrique, pela participação, pela pergunta. Foi sobre o plano plurianual e sobre se tem alguma meta relacionada à população LGBT. Bom, infelizmente a gente não tem esse conhecimento agora para te passar. O Ministério da Saúde ele passou por uma reformulação em sua estrutura. Então, essa nova estrutura que criou a Secretaria de Atenção Primária em Saúde, ela tem apenas 1 ano, e a área que era responsável anteriormente pela política LGBT, ela foi desmembrada e foi transformada numa coordenação, chamada Coordenação de Garantia da Equidade. Então, eles devem, com certeza, ter mais apropriadamente essa resposta para você. Mas a Secretaria de Atenção Primária em Saúde, que é a SAPS, ela está construindo um painel de indicadores onde o público terá acesso, tanto o público quanto os gestores, terão acesso a diversos indicadores. Certamente, ainda mais com o pleito da sociedade civil, esse indicador, vários indicadores que são possíveis ser calculados com sistemas de informação relacionados à população LGBT, deverão ser contemplados. Bom, quanto à pergunta da Marina, que é psiquiatra e falou sobre a questão de como um paciente, né, ele se reconhece homossexual e como isso causa um sofrimento e como lidar com isso. Bom, Marina, você certamente sabe, e eu gostaria que o público soubesse, que a Organização Mundial da Saúde, ela disponibiliza um guia que classifica as doenças e os transtornos, que a gente chama de DSM-4. Ela classifica e reúne os transtornos mentais, de saúde mental. Bom, a gente sabe que, ainda bem, fruto da luta das pessoas LGBT, esse transtorno de homossexualidade, ele não existe mais. Ele foi retirado do DSM-4. Então, eu fiquei pensando como eu poderia te responder a partir da minha experiência. Bom, uma coisa que é a questão de qual é o papel do profissional de saúde mental no tratamento de outro ser humano. Por favor, aceite quem você é. Vamos percorrer juntos essa jornada de conhecimento e autoaceitação. Com certeza a gente a Alicia tocou num ponto que o Daniel já tinha trazido no início, que são as estruturas que nos cercam, tanto o patriarcado, quanto o capitalismo, quanto o racismo, que são estruturas que se interseccionam e nos trazem sofrimento como seres humanos e como seres humanos e como sociedade também. A violência, ela não apenas afeta aquela vítima isolada, porque, engano nosso, nós não estamos isolados. Nós estamos interligados. E a violência, ela tem um custo social, ela tem um custo não apenas econômico, o impacto da violência não é só econômico, mas um custo emocional também. E aí o profissional de saúde mental, ele entra de maneira a resgatar, a nos ajudar, a nos fortalecer, a aceitar a nossa própria identidade, a aceitar a diversidade da natureza, né? Como eu falei antes. Então eu quero terminar aqui minha fala falando que fiquei muito feliz, muito honrada de estar com vocês aqui. Eu queria chamar a atenção de um dado que a Alicia lembrou bem. Com relação à orientação sexual, é uma coisa, gente, que a gente tem na ficha as categorias heterossexual, lésbica, gay e bissexual. A gente não coleta esse dado para menores de 10 anos. E a gente tem a identidade de gênero, que é travesti, transexual mulher, transexual homem. E quando a pessoa é cis
Isto é, quando a pessoa ela se reconhece no seu gênero de nascimento, seu gênero está ali, a percepção de quem ela é a mesma do sexo biológico, a gente considera que esse quesito ele não se aplica a essa pessoa. Bom, o dado para a orientação sexual de violência é que as lésbicas são as mais afetadas. Elas elas respondem por 32,6% das notificações. Quando eu falo em identidade de gênero, a transexual mulher, ela é a mais afetada pelas violências. As notificações dela respondem por 31,7% das notificações nesse quesito. Bom, eu quero agora encerrar e agradecer muito a oportunidade. Eu quero agradecer aos profissionais de saúde que preencheram essas notificações e tornaram possível esse trabalho. Esse é um feedback também para vocês. Mais uma vez, os profissionais de saúde na linha de frente da informação e das políticas públicas. E eu quero, mais uma vez, honrar as vítimas, cujas histórias a gente trouxe aqui de um modo bastante agregado, bastante resumido. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao SUS, muito obrigada, Andeps. Obrigada. Bom, eu também gostaria de agradecer muito o convite, a participação nessa conversa. Eu aprendi demais com as minhas amigas e os meus amigos aqui. Foi um descanso nessa loucura, né, que a gente está, nessa situação tão tensa, né? Eu acho que foi um momento de muito aprendizado e de muita troca. Eu acho, a Sil comentou uma pergunta da Lélia, né, sobre se a gente tinha dados a respeito de crianças gays. A Sil já respondeu, né, que a gente só trabalhou a partir de 10 anos, porque essa é uma orientação do instrutivo da notificação de violência, que é esse dado de orientação sexual, que o profissional só colete a partir de 10 ou mais anos, né? O Henrique também fez uma consideração sobre notificação do SINAM. Ele fez a pergunta especialmente para a Alicia, acho que ela vai falar um pouco também, mas eu só queria dar uma pincelada no sentido de geralmente a gente tem em torno de 70% dos municípios no Brasil notificando violências. Então, a gente tem uma primeira pista da subnotificação a partir do SINAM Violências Geral, mas, com certeza, quando a gente, no artigo, a gente fala da incompletude dessas duas variáveis, orientação sexual e identidade de gênero. E a gente tem dados válidos nessas duas variáveis em torno de 60%, aumentando, né, entre 2015 e 2017. Então, em 2017, a orientação sexual chega até completude, ou seja, um campo marcado, válido, né, de 69%, quase 70%, e de identidade de gênero chega a 62% de dados válidos. A gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer, né? E isso exige muita qualificação, recursos públicos, exige gestores e gestoras comprometidas e que identifiquem, né, que sejam sensíveis a questão das violências, né, e dos impactos na saúde, assim como também dos profissionais, né, que sejam qualificados e bem remunerados nesse sentido. Só para finalizar, assim, eu li há muito pouco tempo esse livro que se chama Grande Sertão Veredas, que é um clássico da literatura brasileira, é um livro super complexo, que se passa no sertão mineiro, e que trata também, entre vários outros assuntos, ele trata de um amor impossível na época, porque o Guimarães Rosa escreveu esse livro na década de 50, mas de um amor impossível entre dois jagunços. Também tem outras camadas de outros papéis de gênero, identidades de gênero trans dentro dos personagens, especialmente dentro de uma personagem, mas eu não vou falar para não... Mas todo mundo já sabe, né? Que essa história é o spoiler
bem famoso. Mas eu vou ler só um pedacinho, assim, só para deixar uma mensagem de amor entre esses dois personagens e que a gente possa expressar o nosso amor pelas pessoas com as quais a gente convive, com os nossos parceiros e parceiras de vida, e o amor conosco mesmo, né, com o nosso corpo, do jeito que ele é, ou, né, do jeito que a gente gosta de experienciar a vida e de viver. Então, é o Riobaldo, ele está falando nesse momento, ele está fazendo uma reflexão. Ele gostava destinado de mim, e eu, como é que posso explicar ao Senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida o diga, se amor era aquele latifúndio, eu ia com ele até o Rio Jordão, de Adorim tomou conta de mim. Então, que esses nossos amores, independente dessas barreiras que a sociedade coloca para a gente possa explodir essas barreiras, né? E que a gente possa vivenciar o que nos faz feliz. É isso. Eu queria também agradecer imensamente a oportunidade e na esperança de que a gente tenha tenha falado com a força suficiente, né, para honrar tantas pessoas que já não tiveram oportunidade de falar o que foi a violência para elas no seu cotidiano, né, de expressar com força cada uma dos brasileiros e brasileiras que sustentam o nosso salário. A gente é servidor público, acho que a Leandra tocou numa situação que eu acho que é bastante importante, do quanto nós estamos empenhados e empenhadas em honrar o Sistema Único de Saúde que a gente acredita, e aí eu queria, nessa perspectiva de amorosidade, também falar de um princípio importantíssimo, que é a questão da equidade, né? A equidade, acho que ela nos move quando a gente percebe que o outro ou outra estão desamparados, né? Que a gente precisa estender a mão, ser fraterno, ser solidário, né, permitir que o desejo, que os outros corpos possam existir. Então, acho que é isso que me move profundamente na minha luta cotidiana, e eu espero que a gente esteja à altura nos espaços que a gente está institucionalmente públicos, colocando isso em movimento. Então, acho que na universidade, para nós, isso é algo importantíssimo, levar essa pesquisa para que a gente possa fazer uma educação mais solidária, mais inclusiva, mais antirracista, mais antissexista, que a gente possa levar isso nos espaços de atenção à saúde, nos espaços do nosso cotidiano, inclusive de convívio familiar, de convívio com os amigos, de não tolerar nem a mínima chacota que seja, embora a gente veja isso no cotidiano das redes sociais, no cotidiano das notícias, é o início, é a origem, né, de tantas outras coisas que vão, infelizmente, terminar aniquilando uma das vidas. Então, acho que para nós, no Sistema Único de Saúde, é uma luta no nosso cotidiano de colocar isso em prática, e eu espero que a gente esteja à altura de cada uma que não esteve aqui e dos espaços de poder que a gente ocupa, que a gente possa fazer isso incessantemente. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição para a continuidade das discussões, todas elas que sejam para que a gente possa, de fato, romper com a herança, né, desse capitalismo na sociedade brasileira do patriarcado. E, mais uma vez, parabenizar a Andeps pela iniciativa e pela oportunidade. Muito obrigado. Gente, então, boa noite. Obrigada mais uma vez, obrigada, Andeps, as colegas dos colegas aqui também. Obrigada, SUS também, né? A Andeps também só existe pelo poder público, né? Pela existência do poder público, e aqui a gente foca no SUS, né? No Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde. Então, eu quero agradecer. Sobre a pergunta da colega psicanalista, não sei se psiquiatra ou psicanalista, né? Eu acho que eu fiquei me perguntando que talvez a pergunta seja outra, né? Para a gente ter uma resposta, na verdade, talvez a pergunta seja outra. É a homossexualidade dele o real problema? Ou o problema é tudo aquilo que permeia a homossexualidade dele? Será que todas as violências sofridas por ele são necessariamente inerentes à prática sexual dele? São inerentes às pessoas que ele ama? São dos trejeitos dele? Podem ser da classe social de onde ele vem? Eu não sei qual é a classe desse menino. Eu não sei se ele é negro ou se ele é branco.
eu não sei se necessariamente ele tem trejeitos tão mais afeminados do que outros que tenham. A gente precisa analisar todas essas nuances para ver. E olha que eu não sou da área de saúde mental. Minha irmã está se formando em psicologia e é uma área que eu respeito muito, mas eu tomo muito cuidado para também não falar besteira. Mas pensando em profissional da saúde que sou em acolhimento, eu acho que eu teria outra abordagem. O que será que está fazendo essa pessoa sofrer? A minha transexualidade não me faz sofrer. A minha travestilidade, ela me empodera. A minha travestilidade, ela, muito pelo contrário, eu só estou viva, eu só respiro todos os dias porque eu sou travesti, porque eu sou mulher. Então, com certeza, eu vou a serviço de psicologia, eu sou uma pessoa que gosto muito de ter esse suporte psicológico, mas é para tratar de coisas outras da vida. Porque eu imagino que, claro, salvando todas as proporções, talvez, para você, colega, que está perguntando isso, se você falar com uma mulher cis heterossexual, ela vai relatar muitos abusos bem próximos do que esse menino gay está relatando. E ela é hétero. Uhum. A gente precisa ver o que é que está fazendo essa pessoa sofrer. Mulheres, independente de serem lésbicas, héteros, negras, claro que as nuances são muito diferentes, eu estou sendo muito genérica, mas o fato apenas de ser mulher, mesmo não sendo lésbica, já vai fazer essa pessoa ter muitos abusos experimentados durante a vida. Claro que se ela for lésbica, isso vai aumentar muito mais, negra, trans, enfim. Mas eu acho que a gente teria que ter uma outra abordagem. E lembrando, como muito bem a Sil disse, nós não temos mais as homossexualidades dentro do DSM, não temos mais dentro do CID, e as transexualidades e travestilidades também não configuram mais distúrbios mentais, ou enfim, qualquer outra conotação que se queira dar para as transexualidades. Então, a abordagem, eu daria o acolhimento para ouvir o que é que essa pessoa, o que é que faz essa pessoa sofrer. Determinação social no processo de saúde e doença, mais uma vez. Sobre as outras coisas, eu acho que todo mundo já respondeu. Sobre a subnotificação, que veio a pergunta para mim, agradeço, mas eu acho que era uma pergunta bem específica para o artigo que conseguiu responder. Eu acho que a Isabela respondeu muito bem sobre o grau da subnotificação, né? E na verdade, está até bom perto de outros agravos, se a gente for falar. E eu acho que é isso, gente, é agradecer, né? Muito importante estar aqui. Também faço coro à fala de Daniel. Espero que a gente tenha a força de falar, de ter falado com vocês da melhor maneira possível e de plantar aquela sementinha, né? De todas as pessoas poderem lutar pelos seus ideais e lutar de verdade. Que eu acho que esse caos que está instalado no país há muito tempo vai necessitar, com certeza, de um levante muito forte. A ação que está sendo tomada, a gente vai ter que ter uma reação tão grande quanto para mudar essa situação. As ruas estão aí. Talvez não agora, porque nós estamos na pandemia, mas a rua simbolicamente está aí. E é a partir dela que a gente vai conseguir as mudanças, que tenhamos muita força mesmo uns nos outros para conseguir essa revolução social tão necessária agora. Obrigada, gente. Obrigado, Alícia. Em nome da Andeps, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que vocês nos proporcionaram. A Andeps, ela é uma associação de servidores, mas que desde a sua criação se propôs a pautar as políticas sociais, a fortalecer as políticas sociais, e eu acho que essa live é um evento fundamental da trajetória da Andeps. A possibilidade da gente trazer pesquisas que fundamentam as políticas sociais, a gente trazer reflexões para dentro dos ministérios, para dentro das secretarias, trazer reflexões para os movimentos sociais, e eu acho que a gente alcançou isso. Eu fiquei muito emocionado de ajudar a mediar a organização dessa live. Agradeço de coração o aprendizado que eu tive nesse processo, e eu queria finalizar reforçando isso, a importância da gente apostar nos servidores públicos, a importância da gente apostar nas políticas sociais como promotoras de equidade, como promotoras de desenvolvimento social. A gente só vai ter uma política, a gente só vai ter uma vida digna, garantida para todos, se a gente tiver um Estado que funcione de maneira estável e que busque alcançar os objetivos da República do Brasil, entre eles uma sociedade sem discriminação de gênero.
Queria finalizar dedicando aí a live à Vitória Maia, que é uma militante trans que faleceu de Covid há algumas semanas atrás. Certamente ela estaria conosco debatendo, e a gente perdeu mais uma militante, mas mais do que mais uma militante, a gente perdeu mais uma vida para o Covid. Então, por favor, se cuidem, vamos sair dessa juntos. Gente, brigadíssimo, vou sair aqui e colocar o pessoal na live para todo mundo se despedir. Muito obrigado para quem participou, para quem deixou seu comentário. Quem tiver dúvida e quiser mandar uma mensagem para a gente repassa para os pesquisadores. E agradecer a cada um que participou hoje, Daniel, Isabela, Silvânia, Maurício, Leandra, Alicia, brigadíssimo. Obrigada. Boa noite. Beijos. Beijo, gente. Viva o SUS! Viva o SUS! Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.